Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Jonas, o profeta Jonas, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até aqui. O livro de Jonas é um livro biográfico, que mostra o tempo inteiro Jonas conversando com o Senhor falando com ele, falando com o profeta. Jonas recebeu uma ordem de levar uma mensagem a um povo ninivita, de Nínive, uma mensagem de arrependimento. E Jonas não quis levar, Jonas fugiu, não quis levar porque o que Jonas queria era que Deus manifestasse a ira mesmo, a cólera, o julgamento sobre esse povo. E ele fugiu, a ideia dele, pegou um navio e foi numa direção oposta, achando que podia fugir da missão dele e da presença de Deus. Moralmente, os ninivitas eram um povo bárbaro, um povo sensual, um povo cruel, principalmente com relação aos inimigos, àqueles que ele dominavam, e não se davam com Israel. Israel também não gostava dos ninivitas, e de maneira que Jonas não queria de jeito nenhum que houvesse misericórdia para esse povo. Por isso não quis aceitar a missão, embora Deus enviou a missão, a mensagem foi dada e o povo de Nínive se arrependeu e Deus, pela sua misericórdia, os perdoou. Então é um livro que manifesta a graça de Deus, na vida desse povo. No verso 5 do capítulo 2, nesse capítulo, ele ainda não tinha chegado a Nínive, ele tinha fugido, houve uma tempestade, a tripulação do navio quis saber a causa, chegaram à conclusão, e é pela própria boca de Jonas, que ele era o culpado. Perguntaram o que deveriam fazer. Jonas mesmo disse: me lancem ao mar e virá a calmaria, porque eu estou fugindo do Senhor Deus, que criou o mar e a terra. E eles hesitaram em fazer isso, mas por fim lançaram, segundo a palavra de Jonas ao mar, foi engolido por um grande peixe, e Jonas se encontra nessa situação antes de chegar a Nínive, e está registrada a oração que ele fez. No verso 5, que eu quero destacar, diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ou seja, o quadro não é bonito, não é um quadro bonito. Ele não tinha chegado a Nínive ainda, estava dentro do ventre do peixe, e está descrevendo alguma coisa, uma situação difícil, fugido da presença de Deus, lançado no mar, engolido por peixe, lá no interior do peixe, nessa situação, quadro de aflição, quadro de dificuldade, de um problema grave, porque ele estava à iminência da morte, ou por afogamento, ou até mesmo pela asfixia, alguma coisa assim nesse sentido, numa grande tribulação, e querendo fugir do problema, mas sem sucesso.
né? Não tinha como Jonas fugir dessa situação. Então a gente imagina aqui essa situação difícil, e aplicando também a nossa vida. Diz aqui no verso 5, que ele estava envolvido em meio às águas, né? Não era água doce, não era água potável, era água do mar, água que estava dentro do peixe, água fedida, né? Era uma situação horrível. E isso pode representar para a gente aqueles problemas, nossos problemas, que são insuportáveis, né? Aqueles problemas que para nós tem mau cheiro, né? Que embrulha o estômago, problemas assim que tira o nosso sono, tira o nosso apetite, tira a nossa força, né? Pode representar quando a gente diz estamos envolvidos por esse tipo de água, né? Diz ainda aqui no verso 5 que as algas também estavam envolvendo Jonas, não é isso? As algas estavam no processo de digestão do peixe. E diz aqui que estava enrolando, né? Enrolado no pescoço dele, apertando sua perna, seu braço, sufocando. E isso pode representar bem aqueles problemas nossos aonde cansam a nossa mente, aonde travam a gente na caminhada, onde a gente se sente amarrado, onde a gente se sente sufocado, onde a gente sente até dor física por causa daquilo que a gente está passando. Como se não bastasse ele estar em meio às águas e às algas, ele estava dentro do grande peixe, né? Tudo estava acontecendo dentro do grande peixe, trancado ali. Então, representa aqueles problemas no qual a gente não vê solução, no qual a gente não tem como escapar a hora que a gente quer escapar, né? Aonde procurar dormir não resolve, e onde a gente quer sair daquela situação e muitas vezes não consegue, né? Não tem situações assim? Então veja só que situação aqui Jonas está, né? Envolvido por algas, por águas, dentro de um grande peixe, representando aí na nossa vida esses problemas, né? Como a gente pode pensar e descrever. A pergunta é, estaria Jonas confinado a essa situação? Será que haveria esperança para Jonas, né? Envolvido desse jeito, se afogando no seu problema, sufocado por causa do seu problema, sem poder sair da onde ele estava? Será que quando a gente está assim, também a gente está fadado a permanecer desse jeito? Será que tem alguma saída, alguma esperança? Graças a Deus que há, né? O que Jonas fez? Clamou, né? Como muitos fizeram, como você já fez, como muitos na Bíblia fizeram. A gente tem, por exemplo, Davi, uma ilustração disso, quando, por exemplo, no Salmo 30, que ele escreve uma ação de graças pelo livramento da morte, ele diz assim: ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, né? Ele clamou ao Senhor e o Senhor veio ao encontro dele. Lá em 2 Samuel, Davi escreve um cântico, ele diz assim: no meu desespero eu clamei ao Senhor, eu pedi que Ele me ajudasse, no seu templo Ele ouviu minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Então não ficou fadado ao problema, ele clamou ao Senhor. Como no Salmo 40, quando ele faz uma oração por livramento, ele diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Outra vez, Davi, no Salmo 138, agradecido pela fidelidade de Deus, ele diz assim: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Então, graças ao Senhor, há esperança nesse clamor que é feito mediante a fé, mediante a confiança. Eu queria que nós voltássemos a reler o texto aqui de Jonas, do capítulo 2, e em cada verso nós temos um ensino para esse clamor baseado na fé, né? Então, diz assim: Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Ou seja, nós devemos clamar crendo que Deus nos ouve em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer situação.
né? Qualquer lugar. Da onde que ele clamou? Do ventre do peixe. Em que situação? Preso ali, né? Por águas, algas, e ali sem movimento nenhum dentro do peixe. E a gente precisa de fato crer nisso, que não importa o lugar que a gente esteja, nem a situação que a gente se encontre, nós podemos clamar ao Senhor, né? E essa é a nossa esperança, esse é o recurso abençoado que cada um de nós temos, que acontece também pela graça, principalmente, mas também pela fé, pela confiança, pela convicção de que Deus é aquele que ouve nossas orações. O verso 3: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele está clamando, reconhecendo a soberania de Deus. Por quê? Porque ele está dizendo: no profundo do coração dos mares eu clamei. Ou seja, Deus, ele é soberano na superfície, aqui na terra, na nossa vida, no dia a dia, mas Deus manda no fundo do mar também. Deus manda naquele universo que existe dentro dos oceanos, dos mares, que a gente não conhece, né? A superfície da terra, ou então o fundo dos mares, não foi explorado o mínimo possível, né? O homem explora muito mais o espaço do que o mar, né? Há muito mais mistérios em relação ao que está debaixo das águas do que está lá no universo. O homem tem mais conhecimento lá do que... Porque até mesmo por causa da profundidade, o homem chega até um certo limite, né? Não tem equipamento ainda para... Mas a gente sabe que cidades estão sendo descobertas debaixo das águas, né? Há toda uma cultura debaixo da água. Então Deus, ele está reconhecendo a soberania de Deus, assim como a gente, no nosso clamor, precisamos reconhecer que Deus é soberano, soberano sobre, e principalmente, até mesmo acima do problema que a gente está passando, né? Verso 4: então disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ou seja, clamar desejando não se apartar do Senhor, sabendo que Ele deseja que a gente não se aparte dEle, porque Ele aqui está preocupado: será que eu vou voltar a adorar o Senhor no santo templo? Será que eu ainda vou? Lembrando que o templo naquela época representava tudo aquilo que a gente pode pensar do Senhor, o culto, o ensino, a expressão, né? Todas as coisas, os utensílios, a liturgia, e ele mesmo ali, no ventre do peixe, está dizendo: porventura eu vou tornar a ver o teu santo templo, né? Não querendo se apartar do Senhor. E assim deve ser o nosso clamor, um clamor que busca o Senhor com o desejo de estar perto do Senhor. Não busca o Senhor com revolta, nem busca o Senhor para se afastar do Senhor, né? Porque tem gente que busca o Senhor, culpando o Senhor, para dizer para o Senhor: nunca mais volto aqui, né? Mas ele não, é outro espírito, né? Verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Veja, ele está cercado até a alma, rodeado pelo abismo, enrolado pelas algas na cabeça, né? Então clamar, ainda que a nossa alma esteja cercada por todos os lados. E a gente sente a alma cercada por todos os lados quando a gente pensa, sente e não vê uma luzinha no fundo do túnel, né? Nossa alma cercada, a gente fica perguntando: até quando, né? Parece que nunca vai chegar um dia em que as coisas vão mudar, apenas parece, né? Chegou para Jonas como chega para cada um de nós, mas a gente clamar ainda que a nossa alma esteja sentindo assim. No verso 6: até os fundamentos dos montes, descia a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, né? Então ele está clamando, confiando na graça de Deus, né? Ele desceu até a terra, as portas se fecharam para ele,
como ele dizendo, eu vou ficar trancado nessa situação, aí ele põe uma palavra, contudo, fizeste subir a sepultura a minha alma, da sepultura a minha alma, contudo o Senhor mudou, né, as coisas, né? Então ele clamar confiando na graça de Deus, clamar confiando que Deus pode ter um contudo, né? Olha, Senhor, doeu, foi difícil, contudo o Senhor mudou a minha sorte, né? Verso 7, clamar sabendo que nunca podemos nos esquecer do Senhor. Ele diz assim, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Não é isso? Então clamar nunca se esquecendo, né? Sabendo que nós precisamos lembrar. Esse esquecimento, ao conversar com Deus, lembrar que aquilo que eu estou pedindo hoje, seja um livramento, seja uma intervenção, eu já experimentei dele lá atrás, né? Você já reparou que as coisas que a gente ora e pede ao Senhor não são novidades, a gente já experimentou. O socorro do Senhor não é agora, você já foi socorrido. A provisão do Senhor não é só agora, você já recebeu a provisão dele, né? A orientação que você está pedindo agora, que você precisa, mas o Senhor já te orientou lá atrás também. Normalmente a gente pede aquilo que a gente já tem experiência de que o Senhor fornece, né? Verso 8 diz o quê? Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Clamar reconhecendo os nossos erros. Jonas está aqui fazendo uma oração, arrependido, reconhecendo que Deus o ouviu, porque ele sabe que foi lançado ao mar, ele sabe que está nessa condição, porque ele tentou fugir de Deus, ele sabe. Então clamar ao Senhor, reconhecendo os nossos erros. O verso 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei. Ele está falando no futuro, né? Então clamar com uma atitude antecipada de louvor, né? Ele diz assim, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ele ainda não tinha saído do ventre do peixe, mas ele já estava agradecido, dizendo, eu vou louvar o Senhor, eu vou pagar aquilo que eu votei, eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor, né? Que era a linguagem do culto daquele tempo. Ainda no verso 9, ele diz, ao Senhor pertence a salvação, né? Clamar crendo que mesmo na aflição, por mais pesada que seja, ela tem um objetivo salvador. Quer ver? O problema de Jonas era o peixe, mas a solução de Jonas também era o peixe. Porque se ele saísse fora do peixe, ele ia morrer afogado. A chance dele ir para a terra estava no peixe. O peixe era o problema dele, mas também era a salvação dele. Muitas vezes a dor que a gente está passando hoje é a nossa salvação. Talvez a dor que a gente está passando hoje faça com que a gente busque mais o Senhor. Talvez a dor que a gente está passando hoje faça com que a gente experimente mais dele. Mude o nosso jeito, o nosso temperamento, a maneira de pensar. Muitas vezes a situação difícil, ela é difícil, mas também é a minha salvação. Porque ela vai produzir coisas em mim que de outra maneira não seriam produzidas. Interessante essa questão do peixe. O peixe podia ser um instrumento de morte, mas também um instrumento de salvação, como foi para Jonas, né? E no verso 10, aí ó, veja, falou pois o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Olha a salvação de Jonas, foi o peixe, né? Então clamar sabendo que Deus é Deus e ele reverte a situação. Se Deus deu a ordem para o peixe engolir Jonas, a gente pode pensar que Deus agiu com uma atitude de juízo, mas na verdade o peixe foi manifestação da graça de Deus na vida de Jonas. Porque se Jonas caísse no mar sem ser engolido pelo peixe, ele certamente teria se afogado. Mas o peixe foi um local onde Deus preservou Jonas,
Da onde Jonas pôde refletir, da onde Jonas pôde orar, e foi o instrumento que o jogou na terra. E depois, se você continuar lendo aqui, você vai ver que ele jogou lá em Nínive, né? Foi a embarcação que Jonas tomou para fugir, Deus mandou a embarcação dele e o jogou aonde ele deveria estar, né? Então eu queria deixar essa palavra convidando você a fazer o seguinte: apresentar diante de Deus as águas e as algas. Apresentar diante de Deus aquilo que está te sufocando, aquilo que está te prendendo, sabendo que no clamor, mediante a fé, clamando ao Senhor, confiando nele, as coisas vão mudar. Às vezes não é no tempo que a gente quer, né? Mas elas vão mudar. Mas se a gente não clamar com esse espírito, com essa confiança, com esse crer que a gente está vendo aqui, as coisas não vão mudar. Quando a gente lê essa história de Jonas, você diz, é um milagre, porque humanamente, possível. Mas aquilo que era impossível para ele, é possível para Deus, né? Então eu quero convidar você a, na sua casa, né? Diante do que você possa estar passando, e se você não estiver passando por nenhuma situação difícil, lembrar que a gente tem no clamor um grande instrumento de salvação na nossa vida, né? Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque podemos clamar ao Senhor com a Tua permissão, podemos clamar ao Senhor em qualquer situação, podemos clamar ao Senhor em qualquer lugar. Podemos clamar ao Senhor e esperar o Teu socorro, ou nos fortalecendo para a luta, adestrando as nossas mãos para a batalha, ou muitas vezes, Senhor, fazendo desaparecer aquele obstáculo da nossa frente, ou, Senhor, com o tempo, nos trazendo aprendizado e crescimento até as coisas se resolverem. Pai, as maneiras como o Senhor produz a nossa salvação, nós não temos como saber. O que nós sabemos é que nós podemos clamar ao Senhor, nosso Salvador, e podemos esperar do Senhor a salvação. Que no nosso coração o Senhor possa encontrar essa confiança, esta convicção, que um clamor submisso ao Senhor, crendo no Teu caráter, em quem Tu és, as coisas mudam. Por isso há esperança. Por isso nós não estamos, ó Pai, fadados a ficar enrolado pelas algas, submerso debaixo das águas, Pai, com o temor e o medo de morrer afogado. Mas, Senhor Deus, nós podemos e sabemos que, se for necessário, o Senhor vai providenciar aquilo que nós precisamos para nos salvar. Então nós apresentamos nossas questões, nossas lutas, Pai, nossas situações difíceis, e queremos que o nosso coração, queremos, Senhor Deus, realmente entregar o nosso coração num clamor de confiança, de submissão, de entrega, de humildade, esperando o tempo do Senhor e o modo do Senhor para a nossa salvação. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Amém? Deus abençoe.